sorteio de uma super cesta box de café da manhã lá de Mimos da Manu, personalizada, tá bom? Porque agora, não é isso, Nando? Vamos ouvir a voz de quem manda, não é mesmo? Eu disse que nós teríamos aqui a participação de uma mulher pra lá de especial, né? Uma participação emblemática, representando todas as mulheres. Eu quero agradecer aqui a participação mais uma vez da professora doutora Sueli Vilela. Professora, primeiro, obrigado por vir. Um ano de programa. No Dia Internacional da Mulher de 2021, nós entramos no ar com a Voz Metropolitana e a senhora é a convidada especial nesse Dia Internacional da Mulher, neste um ano de programa. Muito obrigado por participar conosco. Bom dia, professora. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Nando. Bom dia a toda a equipe do programa. Bom dia a todos que nos acompanham. E começo parabenizando toda a equipe por um ano de programa bem sucedido. É um programa num momento que essa discussão, né, sobre a representatividade da mulher tá tão inflamada depois dos acontecimentos que a gente teve agora, né, envolvendo inclusive um deputado que tá lá na marca do pênalti agora. Eu nunca vi um recorde, né, de pedidos de cassação por parte de um parlamentar. Tamanha foi a ofensa que ele proferiu a mulheres vítimas da guerra ainda, né, professora? Sim, ele foi muito infeliz. Eu fiz uma postagem também nas redes sociais, repudiando fortemente as ameaças machistas que ele fez às mulheres. Apoio totalmente aqueles partidos que entraram com esse pedido de uma punição ao deputado. Acho que tem que ter respeito às mulheres em todos os sentidos e muito mais nesse momento, no momento de guerra, que é um momento de vulnerabilidade de toda a população, principalmente das mulheres, né? Ô, professora, tem um peso dobrado, né? Primeiro, nem numa situação normal, convencional, se comporta dessa maneira contra qualquer pessoa que seja. Ainda mais contra pessoas fragilizadas pela guerra. E segundo, por ser um parlamentar, né, professora? Sim, ele tem que dar o exemplo, né? Eu disse que ele mancha essa casa parlamentar, que é a Assembleia Legislativa, né? Então, mas eu vejo que os parlamentares reagiram à altura e estão pedindo essa punição a ele, né? Aliás, professora, a reação não só, né, dos parlamentares, né, dos deputados, dos homens, mas a reação das mulheres foi na mesma proporção. É impressionante como a mulherada se uniu para reagir a isso, não, professora? Sim, temos que reagir. Nós vivemos um século onde os valores dessa sociedade são valores femininos. Então, nós precisamos respeitar as mulheres, assim como qualquer pessoa, homens, mulheres, independentemente de raça, cor. Esse respeito ele tem que ser mútuo. Bom, e a gente está aqui para aprender com a professora Sueli Vilela. Aliás, professora, a gente chega a 8 de março de 2022, com as conquistas das mulheres ao longo dos séculos. E quais são essas principais conquistas? Antes de responder, por favor, Francine, de mulher para mulher, entregue a flor para a professora. Nossa, a nossa homenagem aqui. Mostra aí. Obrigada, Francine. Mostra aqui para Francine. Olha que lindo. Olha. Aparece aqui na imagem junto com a professora. Pode abrir a imagem, meu caro. Cadê o Tiagão Cavani? Olha lá. Olha lá. A Francine... acho que é de cá, né? Aí, ó, tá mostrando... Peraí. Isso, tá lá. Professora, nossa homenagem aqui do programa pra senhora, viu? As boas-vindas aqui, viu, professora? Muito obrigada pelo carinho, Lincoln, da equipe. Me sinto em casa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Ô, professora, ao longo do século, quais foram as principais conquistas das mulheres, aos poucos, conquistando o seu espaço, hein, professora? Bom, eu quero destacar o século XIX, onde as mulheres, até o início do século XIX, elas não tinham o direito de estudar. Então, em cerca de 1827, elas adquiriram o direito de estudar a educação básica, apenas a educação básica, mas só os homens podiam ainda cursar uma faculdade. Só mais no final do século que teve essa conquista. Então, o século XIX não podia estudar, professor? Não podia estudar, nem... E começou no início do século XIX, ela podendo ter acesso à educação básica, que antes falava educação elementar, hoje estou usando a nomenclatura de hoje, a educação básica. E só no final do século é que ela pôde ter acesso à educação superior. Se fosse hoje, professora, vamos trazer para a situação de hoje, a linha do tempo.
os meninos entram na escola de educação básica aos 6, 7 anos, não é isso? 6 anos. Então, 6 anos, isso, diminuiu. Isso, 6 anos de idade. Então, se fosse, né, com esse pensamento lá do século XIX, nós somente teríamos meninos nas escolas hoje. Sim, somente as meninas só não os podiam. homens tinham direito, as mulheres não tinham, as crianças não tinham, as meninas não tinham. Era uma educação no lar e para o lar que as mulheres tinham. Olha que coisa impressionante. Chocante, né? É chocante. Chocante, mas é real. É real, e século XIX, você vê, nós estamos no século XXI, quer dizer, tudo bem que são aí 300 anos, né? Mas realmente é algo... Então essa é uma conquista muito importante, porque se você não sabe ler, não sabe escrever, você não tem espaço nenhum na sociedade, você não pode reivindicar. Então essa é uma conquista importantíssima. Esse ponto que eu quero enfatizar aqui, já... A começar por essa prática, as mulheres ficaram muito para trás, então, né, professor? Muito. Sem o acesso à informação, à educação, não sem é isso? educação, sem poder votar. Então, isso aconteceu no início do século XX, 1932. Agora, fevereiro, nós completamos 90 anos de direito ao voto, que é uma conquista. Aí, o século XX, ele é o século do nascimento da mulher, nascimento social da mulher. Por quê? Direito ao voto, de votar e ser votada, e também o direito, os direitos iguais aos homens, pela Carta das Nações Unidas, em 1945, e 1951, o direito a ter os mesmos salários, homens e mulheres. Agora, veja bem... Isso não foi cumprido até hoje. Exatamente, Nando. O que essa lei lá de 1951, até hoje, ela não é cumprida. Os dados de 2021 mostram que as mulheres, 22% das mulheres ganham 22% a menos. Os salários são inferiores ao salário dos homens. Isso em pleno século XXI. Quer dizer que, puxando essa linha do tempo, as mulheres estão sempre atrás, correndo atrás de algum espaço, de algum direito, como foi o direito ao voto, não é isso que a senhora está colocando? E hoje, professor, ainda essa proporção ela não é igual, né? A começar pelos salários que a senhora está dizendo. Existe o direito, mas na prática ainda tem muita diferença. O que nós observamos, a trajetória das mulheres, as mulheres, elas vêm alcançando maiores posições, maior espaço em todos os setores da sociedade, mas ainda é um crescimento muito tímido. E veja... Claro, eu não quero aqui transformar a ficção em realidade e tal, mas tem uma novela que está sendo passada agora na Globo que remonta, não é, às décadas de 40, de 50, e existem coisas muito pontuais, não é? Uma funcionária de uma tecelagem de uma fábrica que está grávida, e ela fala assim, não contem para ninguém, porque o patrão não pode saber, porque se ele souber, eu perco meu emprego, eu vou ser demitido. Então você vê que existe uma pesquisa, né? Quando você vai fazer a novela, existe uma pesquisa de como eram as leis, como era a legislação, o comportamento social de época e tal. E eu acredito piamente que isso era verdade. Olha o nível de crueldade. Um patrão descobrir que uma funcionária estava grávida e no momento mais delicado ali, que ela precisa de mais apoio, mandava embora para não ter problema, porque aí depois ia ter que afastar, ficar sem a produtividade dela e tal. Então, além de tudo, era cruel, não é? O sistema para as mulheres. E era considerado absolutamente normal. A gente olhando para trás agora, não dá para considerar um negócio desse normal. O professor, atualmente, no mercado de trabalho, qual que é a avaliação que a senhora faz da participação da mulher? Porque a gente teve aqui, a gente tem aqui à nossa frente, Nando, a única mulher que dirigiu a USP, reitora da USP, em 85 anos de história. Então veja, isso é emblemático, né, para as mulheres que não tinham direito à educação no século XIX. Então há uma reviravolta. Essa reviravolta é plena ainda ou não, professora? Não, é muito tímida. Se nós olharmos... Primeiro porque o mundo do trabalho, ele é um mundo que foi criado para os homens. Então, as mulheres, para conquistar esse espaço, é realmente uma luta, uma batalha ao longo de todos os anos. E o que nós observamos são avanços nos diferentes segmentos da sociedade, nas diferentes áreas do conhecimento. As mulheres, elas vêm ocupando espaço, trabalhando em áreas que antes eram predominantemente masculinas, como, por exemplo, engenharia, computação, tecnologia da informação. Só para dar um exemplo, enquanto pró-reitora de
de pós-graduação, que foi de 2001 a 2005, foi quando nós tivemos na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica de São Paulo, que é uma escola de engenharia, a primeira mulher que passou a exercer o cargo de professora titular, que é o cargo máximo da universidade. Então, isso muito recente. Então, essas áreas, as áreas de exatas, sempre foram de domínio masculino. As mulheres vêm ocupando os espaços. E se nós olharmos o cenário, é sempre assim. No nível basal, nós temos muitas mulheres trabalhando nesses diferentes segmentos, mas à medida que você sobe na escala, nos cargos de chefia, nos níveis hierárquicos cada vez mais superiores, diminui a presença das mulheres. Então nós temos números que mostram o seguinte: mulheres nos negócios, agora, dados de 2021, nós temos 31% de mulheres em níveis elevados. Isso representa um grande avanço, se nós olharmos, por exemplo, 2019 e 2020, que estava em torno de 29%, e apesar da pandemia, as mulheres estão conseguindo se aperfeiçoarem e ocuparem esses cargos de liderança. Se nós formos para a academia, vou falar um pouquinho da academia. O que nós temos? Existe um órgão federal, que é o CNPq, que faz o cadastro dos pesquisadores do Brasil. Nesse cadastro, o número de pesquisadores predomina mulheres. 51% do cadastro nessa agência são mulheres. Mas quando nós vamos para quem são os líderes desses grupos de pesquisa, aí cai a participação das mulheres, é 46,6%. Então, qualquer que seja no setor público, no setor privado, sempre que se sobe na escala hierárquica, nos níveis de chefia, de diretorias, nós diminuímos a presença das mulheres. Na USP, o nível de liderança é apenas 27%. Olha, menor, isso atualmente, ela muda a cada 4 anos, mas atualmente ela é inferior ao número de líderes de mulheres nos negócios comparativamente. Olha, eu estou lembrando aqui, ô Nando, eu estava vendo a opinião de especialistas e vou falar aqui de uma mulher, né, que teve um papel de liderança absoluto ao longo dos últimos anos na Europa, que é a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Sim. Ela está fazendo uma falta nessa guerra. Muito. Sim. Ela está fazendo uma falta, porque era a única professora que falava com o tal do Putin no mesmo tom, que batia na mesa ou batia de igual para igual. De igual para igual com o tal do Putin. Eu vou botar mais um aí, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. E às vezes, né, esporadicamente, infelizmente, aparecem essas lideranças, porque se a Angela Merkel tivesse lá, ela já teria colocado o tal do Putin no lugar dele, não teria não, professor? Sim, eu acredito que já teríamos avançado nessa negociação. Pois é, né? Então de fato, infelizmente ela aposentou, né? Ela aposentou agora, tem algum né? momento que precisa. Mas olha, lembrando da Margaret Thatcher e dela também, mostra o perfil das mulheres. Essas mulheres líderes, elas são mulheres muito fortes, tanto que recebem denominações como a Dama de Ferro e muitas outras que nós tivemos aí. Isso mostra o comportamento da mulher. Por que a mulher passa a ter esse comportamento? Exatamente pela cultura da nossa sociedade, que predomina valores masculinos. Então, a mulher acaba, e principalmente... Hoje eu vejo que as mulheres já não copiam tanto esse modelo masculino, mas ela foi obrigada, em algum momento da história, a copiar esse modelo para ser respeitada. Isso também é lastimável, mas é fruto da cultura da nossa sociedade. No Dia Internacional da Mulher, nós estamos entrevistando a professora doutora Sueli Vilela, ao vivo aqui nos estúdios da Rede Fé, da Total FM, do Voz Metropolitana, da Multiplataforma, o Rádio com Imagem. Não se esqueça que ao final do programa tem a super cesta de café da manhã, que nós vamos sortear para a mulher da sua vida. Manda mensagem, 981581278. Tiagão, quando for possível, mostra aí a imagem do Leonan Fernandes lá da Catedral, tá tudo interditado lá. No quadrilátero da Catedral, só pra gente trazer aqui essa informação jornalística para evitar ali a Rua do Centro. Tem um rapaz lá, né, que tá transtornado e a polícia tá tentando negociar com ele lá no prédio ao lado da Catedral. Pode mostrar, Tiago, a imagem à distância, olha só. Meu Deus do céu, né? Pode devolver. Eu espero que tenha... Que tenha um desfecho feliz, né? Que não caia lá do prédio. Então é por isso que está interditada a catedral lá. Agora mostra a cesta de café da manhã aqui.
Olha só. Manda mensagem de WhatsApp 981581278. Tá bombando de mensagem aqui, daqui a pouco a gente coloca no ar. Mas, professora, a gente falou aqui de lideranças políticas como a Angela Merkel. Na política, quais foram os avanços das mulheres e quais são as ações para melhorar a situação das mulheres na política? E eu percebi agora nos últimos dias, a senhora que é recém-filiada ao PDT, que a senhora já entrou e pegou o elevador, porque a senhora aparece em peças, né, de publicidade partidária, em sessões nacionais, falando sobre a valorização, o papel das mulheres, junto com o Ciro Gomes, que é o pré-candidato da sigla. Essa situação é exatamente para enfatizar essa necessidade de um espaço maior para as mulheres também e principalmente na política, professora. Sim, nós, apesar se por um lado nós tivemos conquistas importantes com o direito ao voto, por outro lado a nossa participação, a participação das mulheres na política é muito pequena, é muito tímida. E eu posso exemplificar. Na Alesp, na Assembleia Legislativa, nós temos apenas uma representação de 19%. De 94 deputados estaduais, são apenas 18. Se nós formos para a Câmara de Deputados, nós temos 77 mulheres, o que representa apenas 15%. Nossa, dos 500 e de 531, deputados, apenas 77. Apenas 77 então, 15%. Mulheres. Aqui na Câmara de Ribeirão Preto, dos 22 vereadores, 3 mulheres somente. 3 né? mulheres. Tinha uma mulher. Durante muitos anos, apenas uma. Né? E nessa legislatura avançou um pouquinho mesmo que timidamente, né, o professor? Sim. E se formos para o Senado, temos apenas 7 mulheres, o que representa 13%. Então, quando você olha esses números, continua majoritariamente o predomínio masculino, mas se nós olharmos a evolução, nós temos melhorias. Então, na Assembleia, se compararmos as eleições de 2014 e 2018, na Assembleia Legislativa, nós passamos de 11 mulheres para 18. Na Câmara de Deputados, de 55 para 77. No Senado, não, nós permanecemos nos níveis lá de 2010. Então, há uma dificuldade maior. Se nós formos para governadoras, nós tivemos nas quatro últimas eleições, apenas uma mulher eleita. Se formos para as prefeituras... Uma única governadora? Única. Isso, e nas últimas 4 eleições. Então você vê a dificuldade. É exatamente e para a presidência também, né? Presidência, só a Dilma, né? Somente a Dilma, em toda a história, e né? E agora na corrida presidencial nós só temos uma mulher, que é a Simone Tebet também, isso, né? do MDB. Aliás, e essa situação ela foi muito criticada porque sempre os partidos políticos definem pela seguinte situação. E a Simone Tebet, a Maria Luísa Trajano, também lá no Magazine Luiza, rebateram essa situação de sempre, vamos colocar mulher de vice. Mulher tem que servir. Existe essa cultura no Brasil por parte dos partidos, viu, professor? Eu acho que existe essa cultura em várias áreas, viu? A Universidade de São Paulo, por exemplo, eu fui a única mulher reitora, tivemos uma vice-reitora antes da minha gestão e agora temos uma outra vice-reitora. Existe um pouco isso. Para amenizar um pouco a falta das mulheres nos cargos de liderança, elas são colocadas de vice. Mas não dá o efeito contrário? Né? Mas serve para ser vice, tem que mudar esse pensamento, essa cultura, lógico, né, professor? Nós precisamos mudar. As mulheres, elas precisam ser estimuladas a exercer cargos de liderança, porque as mulheres, ela têm capacidade de fazer bem a qualquer tipo de atividade, então ela tem esse poder de liderança, ela tem um poder de trabalhar em equipe muito grande, então isso facilita o poder do diálogo, uma sensibilidade muito grande, então isso são valores importantes. A mulher tem uma sensibilidade maior para poder lidar com... Eu acho que a mulher tem mais empatia, ela consegue se colocar na posição do outro, e isso é muito importante. Então ela pensa no outro, eu vejo que essa é uma qualidade que eu vejo um pouco mais aguçada, eu diria, nas mulheres do que nos homens. Professora, pensando em causa e efeito, essa baixa ocupação, né, em posições de liderança ou de topo de pirâmide das mulheres. O motivo, não é? Busca ou é aceitação? A mulher está buscando pouco
ou ela está buscando muito e não está sendo aceita pelo regime machista, predominante, etc. Busca a aceitação. Olha, eu acho um pouco de aceitação, porque falta estímulo e ela fica desanimada em função das dificuldades. Eu vou colocar, o que nós temos hoje? Nós temos, como eu mencionei, uma cultura da nossa sociedade com valores masculinos. Nós temos, assim, que as resistências sociais, elas persistem. Então, essa resistência de ter mulheres no poder por parte da sociedade. E existe o que nós chamamos, os estudiosos em gênero, que se chama as barreiras invisíveis, que estão presentes na nossa sociedade, nesse mundo corporativo. Isso é muito forte. O que acontece? As mulheres, elas ficam um pouco desestimuladas. Tanto que na política, muitas vezes você tem dificuldade, os partidos têm dificuldade de preencher a cota de candidaturas das mulheres, de 30%. Elas se sentem desestimuladas. E porque também, muitas vezes, é muito difícil você conciliar o papel da mulher de mãe, esposa, filha, mãe, né? E como é que ela consegue conciliar isso com um trabalho, com um fator de liderança. Eu sei, exerci isso e você, primeiro, você precisa ter uma infraestrutura familiar muito forte para você conseguir sobreviver nesse mundo tão competitivo e com essas ameaças, vamos dizer assim, tão invisíveis. Essas barreiras invisíveis que a senhora fala, a gente pode considerar um preconceito estrutural. Isso, exatamente. Você sente, não é que alguém chega para você e te briga, xinga, te agride, mas ele está tão presente que ele te incomoda muito e que você nem tem como lutar porque ele é tão invisível. Você não vai chegar para alguém você entende? Então, isso daí, só quem chega a uma estrutura de poder de um nível hierárquico elevado sabe o que é sentir isso. Então, isso desestimula muito as mulheres. Agora, professora, para a gente fechar, como mudar isso? Né? A gente vê que ao longo da história, gradativamente, só que ainda muito timidamente, esse cenário vem mudando. Como mudar isso numa proporção maior, já que nós temos mais mulheres do que homens no mundo? Então, esse é um ponto importantíssimo. Né? Nós temos no colégio de eleitoras, nós somos 52,5%. E na população somos 51%. Então, nós somos maioria. Como explicar isso? Bom, nós precisamos de políticas públicas de inclusão de gênero em todos os níveis. Então, lá desde a educação básica, não só no setor da educação, em todos os setores, nós precisamos ter políticas de inclusão de gênero. Caso contrário, nós vamos demorar ainda séculos para conseguir chegar, por exemplo, a percentuais semelhantes. Olha, veja a América Latina, na Câmara Federal, na Câmara de Deputados do semelhante América Latina e no Caribe, eles têm 28,8% de representatividade feminina. É quase o dobro do que nós temos no Brasil. Então é possível mudar, mas depende dessas políticas públicas efetivas. Nós tivemos avanços, por exemplo, na política, graças às ações que foram feitas na lei eleitoral. Em 1997, havia reserva de vagas para as mulheres. O que aconteceu? Os partidos não faziam isso, não colocavam mulheres. Aí, em 2007, eles modificaram, fizeram uma mini reforma eleitoral e criaram 30% de cotas de candidaturas para as mulheres. Isso já auxiliou, agora é obrigado, você tem que colocar 30% de mulheres ali candidatas. O que acontecia? Também os partidos colocavam os candidatos, mas não investiam nas mulheres, nessas candidaturas. Veio o TSE e colocou, em 2018, que 30% dos recursos, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário, tem que ser aplicado nas candidaturas das mulheres femininas. Essas ações, eu acredito que têm contribuído muito, porque os números também mostram essa evolução da mulher na política. Mas essa evolução é tímida, ela ocorre, mas é tímida, ou seja, temos que ter políticas públicas de inclusão de gênero para que nós possamos estimular as mulheres para serem candidatas, e tanto na política quanto nos demais setores da sociedade. E esse é um ano decisivo. Tem que mudar o olhar na sociedade, o Lincoln. Isso. A gente, em vez de olhar gênero, a gente tem que olhar currículo, qualificação, capacitação,
enfim, o que aquele ser humano pode oferecer, independente se é homem, se é mulher e tal. Que nem todo mundo, a maioria das pessoas viu um policial branco matando um homem negro, George Floyd. Eu não vi isso, eu vi gente matando gente, né? Gente, independente de melanina, de cor da pele, eu não falo nem raça, porque eu, particular e pessoalmente, não reconheço raça negra, raça amarela. Raça, pra mim, é humana. E humano é humano, independente da cor da pele. Pra mim é gente, né? Porque... E ó, quem tá falando isso é um cara que casou pela primeira vez com 16 anos de idade, circunstancialmente obrigado, né? Forçado. E que tinha naquela época, lá no início da década de 80, aquele pensamento ainda reacionário, ainda machista, de que mulher minha não trabalha, eu vou sustentar a casa, a mulher fica cuidando de casa, prefiro ter um filho morto do que homossexual. Olha que absurdo que nós, enquanto sociedade, já pensamos. Tem muitas pessoas que ocupam cargos importantes e que ainda pensam assim. E é absolutamente lamentável. E é isso que precisa mudar. Professora, obrigado por sua visita, viu, por enriquecer o nosso programa com essas informações, orientações importantes aqui no Voz Metropolitana. E mais uma vez, parabéns pelo seu dia em nome de todas as mulheres, professora. Obrigada, Lincoln. Quero aqui parabenizar todas as mulheres brasileiras que acreditam no nosso potencial de mudar o Brasil, de fazer o Brasil um lugar melhor para se viver. E um recado muito especial para as mães que possuem filhos com alguma deficiência. Essas mulheres, se para nós temos aí uma dificuldade enorme de avançarmos e a luta ela é constante, nós estamos sempre correndo atrás dos prejuízos, essas mulheres elas precisam também serem muito valorizadas. Então, parabéns a todas as mulheres, as donas de casa, as mulheres que têm cargos de liderança. E quero também estimular as mulheres a ocupar cargos de liderança, a estar na política. Vamos dar a nossa contribuição, o nosso olhar feminino para esse mundo, para que ele se torne cada vez melhor. E eu quero fechar com a mensagem da Graça Novaes aqui para a senhora. Abraço para todas as mulheres, em especial para a pequena grande mulher Sueli Vilela, com propostas, respostas, conversa boa e sem balela. Na próxima, a vez é dela. Mulher, seja ela grande ou pequena, branca, negra, loira, ruiva ou morena. Independentemente de credo, religião, raça, cor, cada uma tem a sua graça e o seu valor. Todas elas precisam e merecem serem tratadas com carinho, cuidado, respeito e amor. Que coisa linda. Tudo. Parabéns, aplausos para ela. Um beijo, Graça, um beijo a todas as mulheres. 8h13, a gente faz um intervalo e volta já. Não se esqueça de mandar mensagem de áudio 981581278. Ao final do programa, o sorteio de uma super cesta de café da manhã pra mulher da sua vida. Chegou o quarto, 8h13 agora, vamos lá. Chegou mais um preso aí, né, André? Acabou de chegar o quarto, viu? É o quarto já, né? Hoje tem um longo dia pra polícia. O André conta na volta do intervalo, 8h13. O intervalo é rápido. Daqui a pouco voltamos com a Voz Metropolitana. 1,500 explosions in just the Quais past serão day. os próximos passos do presidente russo? С Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Neste momento, milhares de vidas choram e suplicam por paz no leste europeu. A Ucrânia sangra e sente os terríveis ataques de uma guerra. Por isso, dedique um tempo do seu dia para meditar pela paz para o povo ucraniano. Somos todos um só e o amor precisa vencer a guerra. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Eu, Leonardo, vou pra Oral Sim porque é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Uma clínica odontológica que é referência em saúde e sorrisos. Agende uma avaliação você também. É a número 1, meu filho. Pode confiar. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra minha vida melhorar.
A nova Renault Master está chegando na Euro Renault. Dias 11 e 12 de março, venha conhecer e fazer um test drive na líder de vendas da categoria. Todo espaço e versatilidade que sua empresa precisa com muito mais potência e economia. Venha conferir de perto cada detalhe da nova Master com descontos exclusivos e um delicioso coffee break. Dias 11 e 12 de março na sua concessionária Euro Renault. Aproveite também para conhecer a nova Duster Turbo. Avenida Maria de Jesus Condeixa 353. Por onde for, vá de Euro Renault. Juntos salvamos vidas. Durante muitos anos, o Grupo São Francisco se dedicou ao máximo à saúde e construiu uma imagem sólida junto aos seus clientes. Foram momentos inesquecíveis. Essa história tão importante se soma a um novo capítulo, com um dos maiores, mais completos e modernos planos de saúde do país. O São Francisco, agora, é a operadora Apvida. Apvida é um plano de medicina e odontologia qualificado e acessível, comprometido com o cuidado e o acolhimento na missão de salvar vidas. Missão que se completa nos investimentos e melhoria contínua da rede, para que cada cliente tenha o melhor atendimento. É assim que vamos continuar a construir boas histórias. Apvida são milhares de colaboradores, médicos e dentistas trabalhando juntos com a tecnologia para facilitar o acesso a uma saúde inteligente e de qualidade. Trazemos soluções inovadoras para a segurança e o bem-estar dos usuários, histórico médico digital de cada paciente, programas de cuidados preventivos, tudo com atendimento acolhedor. O sistema Apvida ainda conta com gestão online para realizar vários procedimentos à distância, como teleconsultas de urgência e com hora marcada, e marcação de exames, autorizações de procedimentos, histórico de exames, app para acompanhar internação, faturas e informações sobre a rede de atendimentos. E ainda cuidamos de milhões de sorrisos. Isso mesmo, a Apvida também oferece atenção à saúde bucal através de uma rede de dentistas credenciada e fidelizada em todo o Brasil. O nome mudou, mas a história continua, agora com a confiança e a segurança da saúde Apvida. Apvida, saúde pra valer. Sorria pra economia.